Imagine que por trás do adorável alienígena azul Stitch exista uma história sombria que a Disney nunca contou. Uma origem proibida, envolvendo experimentos ilegais, cenas tão perturbadoras que foram trancadas no cofre e teorias conspiratórias que fazem você questionar tudo. Parece loucura? Pois prepare-se. Nos próximos minutos, vamos investigar o lado oculto de Stitch, o experimento 626. Ohana quer dizer família. Família quer dizer nunca abandonar ou esquecer. Você com certeza lembra dessa frase calorosa. Mas e se parte da família de Stitch tivesse sido esquecida de propósito? E se existirem segredos enterrados na criação desse personagem? Segredos que envolvem códigos demoníacos, ciência proibida e criaturas mitológicas. Stitch quase teve o número do diabo, 666. Teve uma cena deletada onde ele mata um bichinho inocente e sua própria história foi revisada nos bastidores para não ser tão macabra. Curioso? Então fique conosco. A investigação está apenas começando e cada resposta trará novos enigmas. Mas antes de mergulhar nesse mistério, clique em inscrever-se e ative o sininho. Só assim o YouTube entende que você ama investigações sombrias como essa e recomenda nossos próximos vídeos para você. Origens obscuras do experimento 626. Stitch pode parecer uma criaturinha fofa, mas sua origem é literalmente criminosa. Na história oficial, ele é apresentado como Experimento 626, criação ilegal do Dr. Jumba Jubira, julgada pela Federação Galáctica por violar leis científicas. Ou seja, desde o primeiro instante, Stitch nasce como um ser que não deveria existir, fruto de um experimento proibido. Mas o que muitos não sabem é que nos rascunhos iniciais, a origem de Stitch era ainda mais sombria do que a versão que chegou às telas. Durante o desenvolvimento do filme nos anos 90, os criadores tinham uma ideia diferente. Stitch não seria um filhote de laboratório, e sim líder de uma gangue intergaláctica de criminosos. Ele seria um vilão maligno, e Jumba, não seu pai, mas um ex-comparsa convocado pelo Conselho Galáctico para capturá-lo. Em outras palavras, Stitch originalmente seria um fora-da-lei sanguinário, com plena consciência de seus crimes. Isso muda completamente a maneira como enxergamos o personagem. De uma criatura programada para o caos, para um gangster espacial com intenções próprias. Por que a Disney desistiu dessa ideia? Relatos apontam que exibições teste mostraram que o público achava difícil sentir empatia por Stitch quando ele era puramente vilão. A solução dos roteiristas foi radical: transformar a relação de Jumba e Stitch em criador e criação em vez de parceiros no crime. Assim, Stitch virou um filho desajustado de um cientista louco, ao invés de um criminoso incorrigível. Essa mudança nos bastidores não apenas suavizou o personagem, mas inseriu um elemento quase trágico. Stitch não pediu para nascer. Ele foi engenhado para ser destrutivo. Eu não sou mau. Eu fui criado assim. Poderíamos imaginá-lo dizendo. Esse detalhe ecoa uma fala clássica de personagens como o monstro de Frankenstein. E de fato, Stitch passou a ser retratado como um ser que luta contra sua natureza programada. A Disney deliberadamente fez com que Stitch fosse travesso e não maligno, atribuindo sua agressividade à programação de Jumba, não a uma vontade própria. Nos bastidores, comentou-se que Stitch não devia ser mau, apenas arteiro, e não por escolha, mas porque foi desenhado para isso, o que reforça a ideia de que ele é uma vítima de seu criador. E há mais segredos sinistros em sua origem, o número 626 em si. Por que Stitch é chamado de Experimento 626? Seria apenas uma contagem aleatória? Alguns fãs e fontes de trivia revelaram algo intrigante. Originalmente, Stitch seria o experimento
666. Isso mesmo, o infame número da besta bíblico, até que executivos da Disney intervieram e mudaram para 626. Coincidência ou não, o 626 atual ainda guarda um eco macabro desse 666 não realizado. Repare, 626 contém 6 e 2. 6, ou seja, 6 e 2 vezes 6. Se isso foi intencional ou apenas uma curiosidade matemática, nunca saberemos oficialmente. Mas é arrepiante pensar que Stitch quase carregou o número do diabo em seu nome de experimento. Uma escolha dessas certamente teria destacado ainda mais o lado demoníaco e fora de controle da criatura. Talvez demais para um filme infantil na visão dos executivos. Fora a numerologia sombria, o próprio propósito de Stitch, na sua concepção original, já assusta. Ele foi criado unicamente para destruir. Jumba projetou 626 para ser praticamente indestrutível, imparável e aprender muito rápido, uma máquina de caos. Em uma descrição interna, foi dito que Stitch seria atraído por grandes cidades para semear o caos, entupir esgotos, inverter placas de trânsito, roubar o sapato esquerdo de todo mundo, um agente perfeito da discórdia urbana. Não por acaso, 626 virou sinônimo de destruição, tanto que na linha do tempo fictícia da franquia, todas as outras 625 experiências antes dele foram consideradas menos perigosas que Stitch. Ele é literalmente o ápice dos experimentos ilegais de Jumba, a criatura mais poderosa e potencialmente maléfica que o cientista conseguiu criar. Mas será que Stitch nasceu mal ou foi feito mal? Aqui já começamos a tocar nas implicações éticas e morais por trás dessa origem obscura, o que nos leva à próxima parte de nossa investigação. E se prepare, porque vamos confrontar a pergunta: quem é o verdadeiro monstro nessa história? A criatura ou o Criador? Brincando de Deus, as implicações éticas da criação de Stitch. Criar vida em laboratório, um tema clássico de histórias de terror e ficção científica, é exatamente o que acontece com Stitch. Dr. Jumba, o pai de Stitch, encarna o arquétipo do cientista louco, aquele que ousa ultrapassar os limites da ética por ambição ou vaidade científica. Desde Mary Shelley e seu Frankenstein, sabemos que brincar de Deus costuma gerar monstros incompreendidos e dilemas morais profundos. Em Lilo e Stitch, essa tradição continua de forma sutil, porém poderosa. No universo do filme, a Federação Galáctica condena veementemente Jumba por suas criações. Logo na abertura, vemos Jumba ser julgado e sentenciado por criar Stitch. A presidente do conselho o chama de experimento ilegal e decreta que 626 seja exilado por ser demasiado perigoso. Ou seja, até alienígenas avançados têm leis contra criar vida artificial consciente. Isso insere uma camada ética interessante. Jumba violou um tabu universal ao criar Stitch, algo considerado abominável até perante múltiplas espécies galácticas. Se até aliens dizem, não faça isso, imagine a gravidade. Stitch, portanto, já nasce sob o peso do pecado original de seu criador. Ele é uma vida artificial concebida sem propósito elevado. Não foi dado a ele um propósito maior na vida, apenas destruir. Como o próprio Jumba admite em certo ponto. Essa falta de propósito inerente torna Stitch uma figura trágica, um ser criado para o mal, mas que não compreende o que é ser bom até alguém ensiná-lo. É aqui que entra Lilo, a inocente terráquea, que oferece a Stitch algo que Jumba nunca deu: Ohana, família e amor incondicional. Mas note a nuance. Lilo não conserta Stitch com ciência ou reprogramação. Apesar de Jumba sugerir isso, ela o reabilita através de empatia. Isso levanta a pergunta filosófica: natureza versus criação. Stitch é mau por natureza ou ele só seguia a programação imposta?
E mais, Jumba, ao criar 626, teria a obrigação de guiá-lo moralmente? Se Frankenstein foi um pai ausente que gerou um monstro desorientado, Jumba inicialmente faz o mesmo com Stitch. Muitos comentaristas e fãs enxergam claras referências a Frankenstein nessa dinâmica. Ambos contam a história de alguém que criou vida e enfrentou as consequências. Stitch, assim como a criatura de Shelley, não pediu para existir. Nas palavras de uma fã que escreveu sobre o filme, tanto Lilo e Stitch quanto Frankenstein apresentam mensagens parecidas. Ambos enfatizam que a empatia e o amor são fundamentais para curar as feridas de alguém criado em isolamento e rejeição. Há também um paralelo ético contemporâneo. Stitch é um organismo geneticamente modificado, algo que dialoga com nossas preocupações reais sobre engenharia genética e inteligência artificial. Criar uma forma de vida inteligente em laboratório nos obriga a perguntar: temos responsabilidade por aquilo que criamos? No caso de Jumba, claramente sim, tanto que ele é preso. Stitch, como criação, tem direito a um livre-arbítrio ou é apenas um produto? O filme toca nisso delicadamente quando mostra Stitch questionando seu próprio ser ao folhear o livro do Patinho Feio. A metáfora perfeita do quem sou eu, onde pertenço. A ética aqui é embrulhada em camadas fofas e coloridas, mas é impossível não notar. Lilo e Stitch nos faz torcer para que uma experiência científica e legal encontre redenção, quase um recado de que até as criações mais desastrosas merecem uma chance de se redefinir. E falando em Patinho Feio, isso nos leva aos arquétipos e mitos culturais que Lilo e Stitch incorpora. Nada em Stitch é por acaso. Suas características e sua jornada evocam lendas e figuras que conhecemos, de demônios travessos a heróis caídos. Vamos analisar essas comparações culturais, porque o mito muitas vezes ilumina a verdade escondida. Mitos, arquétipos e outras criaturas culturais. Stitch pode ser único em seu universo, mas sua essência nos lembra de muitos outros seres ao longo da cultura. Já mencionamos o paralelo com Frankenstein, o arquétipo do monstro incompreendido que só queria amor. Essa é apenas uma camada. Vamos mais fundo. Stitch também encarna o arquétipo do trapaceiro, aquela criatura caótica que apronta travessuras e testa os limites, mas muitas vezes com um lado cômico ou até benigno no final. Pense em Loki nas lendas nórdicas, ou em Maui na mitologia polinésia, que é trapaceiro, mas também herói. Stitch, com seu sorriso dentuço e risada maléfica, caberia bem nessas histórias, pelo menos até Lilo ensiná-lo a ser bonzinho. Visualmente, Stitch é frequentemente comparado a um gremlin ou a um demônio disfarçado de bichinho fofo. Seu design, orelhas grandes, olhos negros expressivos, garras afiadas escondidas, faz lembrar Gizmo e os Gremlins do clássico filme de terror dos anos 80. Isso não passou despercebido pelos fãs. Uma teoria divertida sugere que os Gremlins foram, na verdade, a inspiração para Jumba criar Stitch. Segundo um usuário, na lore de Gremlins, um cientista alienígena chamado Mogturman criou os Mogwai como pets perfeitos, mas eles se mostraram caóticos e perigosos. Essa catástrofe teria levado a uma proibição galáctica de experimentos genéticos, servindo de inspiração para Jumba construir seu próprio monstrinho melhorado, Stitch, em homenagem a essa lenda científica. É claro, essa teoria mistura universos diferentes, mas é um exemplo brilhante de como Stitch imediatamente evoca outras criaturas travessas da cultura pop. Afinal, Stitch se parece com um gremlin, orelhas, comportamento destrutivo, força desproporcional, e a ideia de um experimento anterior que deu errado encaixa perfeitamente na narrativa. Coincidência ou referência intencional? Talvez só Chris Sanders saiba. Mas não deixa de ser fascinante ver Stitch colocado nessa linhagem de pequenos monstros, adoráveis e letais ao mesmo tempo.
Falando em Chris Sanders, o criador de Stitch, o design de Stitch é tão peculiar que parece saído de um livro de fábulas. Não por acaso, Sanders originalmente concebeu Stitch nos anos 1980 para um livro infantil que nunca foi publicado. Naquele rascunho, Stitch vivia em uma floresta isolada, tentando fazer amigos entre os animais. Uma versão bem conto de fadas do personagem. E não podemos esquecer do arquétipo do monstro domado pelo amor, presente em tantos contos como A Bela e a Fera. Stitch começa feroz, irracional, quase uma fera mesmo. E Lilo é a Bela, no caso, uma criança pura, que o ensina mansidão. Essa dinâmica também tem raízes em mitos antigos, de feras domadas por donzelas ou crianças inocentes. Ou seja, Stitch carrega nos ombros um peso mitológico considerável para um personagem tão recente. Talvez seja esse o segredo do seu apelo. Ele é ao mesmo tempo único e familiar, novo e arquetípico. Mas apesar de todas essas referências e paralelos, a Disney cuidou para moldar Stitch em algo comercialmente palatável. E é nos bastidores dessa criação que encontramos histórias igualmente fascinantes e polêmicas. Decisões foram tomadas para atenuar o tom sombrio, cenas foram cortadas, elementos alterados. Vamos abrir o livro secreto da produção e descobrir o que a Disney mudou e escondeu na história de Stitch e por quê. Bastidores sombrios, segredos e mudanças na produção. Nem mesmo a Disney escapa de segredos quando falamos de Stitch. Por trás das câmeras e pranchetas de desenho, ocorreram mudanças dramáticas. Algumas motivadas por tragédias do mundo real, outras por julgarem o conteúdo inapropriado demais. O resultado é que a versão de Lilo e Stitch que conhecemos quase foi bem diferente em certos momentos-chave. Vamos iluminar esses bastidores escuros. Como o 11 de setembro quase arruinou Stitch. O clímax original de Lilo e Stitch era bem mais tenso e realista. Na versão final do filme, vemos Stitch pilotando uma nave alienígena pelos céus do Havaí para salvar Lilo, culminando em uma perseguição entre montanhas. Mas originalmente, essa sequência foi animada como um sequestro de avião comercial. Stitch e companhia tomavam controle de um Boeing 747 e voavam em alta velocidade por entre prédios de uma cidade, num caos total, até a aeronave cair. Soa familiar e incômodo? Pois é, em setembro de 2001, aconteceram os atentados de 11 de setembro. A Disney rapidamente percebeu que não podia lançar uma animação divertida em 2002, mostrando um avião de verdade despencando e atravessando prédios. Assim, numa decisão inédita, todo o clímax foi editado. O jato virou uma nave extraterrestre e os prédios foram substituídos por montanhas havaianas. Foi um enorme trabalho de animação, mas o estúdio preferiu alterar para evitar traumas no público infantil. Essa mudança de narrativa, de um desastre aéreo urbano para uma escapada de ficção científica, retirou um pouco do peso sombrio da cena final. Imagine assistir hoje um filme da Disney onde o herói sequestra um avião de passageiros. Provavelmente ia render manchetes negativas. Portanto, essa é uma mudança polêmica, porém compreensível. A realidade sangrou dentro da ficção e forçou a Disney a recalibrar o tom. A morte de Pudge, o peixinho, a cena deletada mais sombria. Lembra do peixinho que Lilo alimenta com sanduíches de pasta de amendoim? Pois é, o Pudge, chamado de Fofuxo no Brasil, quase teve um destino trágico no filme. Em uma cena deletada que nunca foi finalizada, Lilo apresenta Fofuxo para Stitch, esperando que seu novo doguinho e seu peixe de estimação se tornem amigos. Só que Stitch não entende o carinho de Lilo pelo peixe e o trata como um objeto qualquer. Resultado? Fofuxo acaba sendo atacado e morto por uma gaivota na confusão, por culpa indireta de Stitch. Lilo presencia a morte de seu peixe de estimação e depois
devastada, enterra Fofuxo num cantinho do jardim, ao lado do túmulo dos pais. Sim, a garotinha já órfã quase perde mais um ente querido. Tudo por causa da imprudência de Stitch. Para completar o tom de cortar o coração, Stitch fica confuso, sem compreender que causou uma morte, e se esconde envergonhado, enquanto Lilo chora. Essa cena, minha gente, foi considerada triste e sombria demais pelos diretores e pela Disney, e acabaram cortando do filme. Eles perceberam que mostrar Lilo fazendo um funeral para o peixinho seria traumatizante demais para as crianças e mudaria totalmente nossa percepção de Stitch, talvez deixando-o com uma mancha irreversível de crueldade. Mas saber dessa cena deletada muda um pouco nossa leitura. Stitch chegou bem perto de ser retratado como um causador de morte inocente, o que adiciona um nível bem mais sombrio à sua jornada de redenção. É quase como uma linha do tempo alternativa. Em um universo, Lilo teria mais uma tragédia em sua vida por causa de Stitch, testando ainda mais o perdão dela. Talvez tenha sido sábio cortar. Seria pesado demais e poderia fazer o público torcer contra Stitch. Mesmo assim, o fato de terem planejado isso mostra que os criadores não tinham medo de flertar com a escuridão. Stitch quase não falava. Outra mudança interessante. Originalmente, Stitch não teria falas inteligíveis. Ele seria totalmente bestial, apenas grunhindo e imitando algumas palavras sem sentido. Porém, durante a produção, a equipe percebeu que o arco emocional do filme dependia de Stitch se explicar no final, conquistando a piedade de todos. Sem fala alguma, ficaria muito difícil mostrar que Stitch tinha desenvolvido compreensão e sentimento. Assim, decidiram dar a ele algumas falas quebradas e um entendimento de língua suficiente para aquele momento-chave. Nos bastidores, isso significou que Chris Sanders, o diretor e criador, que também é a voz original do Stitch, precisou gravar várias sessões de voz exaustivas, pois falar como Stitch é fisicamente desgastante. Ele mesmo contou que sessões de 4 horas, fazendo a voz rouca e gutural, doíam bastante. Mas o esforço valeu a pena. Uma palavrinha a mais ou a menos na voz de Stitch podia ser a diferença entre o público amá-lo ou não. Essa alteração é menos sombria e mais narrativa, porém importante. Mostra que até a voz de Stitch foi calibrada para maximizar a conexão emocional. O número 666 e outras intromissões executivas. Lembra do rumor do número 626 ser 666 disfarçado? Aquilo veio de uma trivia real. Aparentemente, a ideia de Stitch ser o experimento 666 chegou a existir mesmo nos documentos de produção, mas alguém no alto escalão da Disney achou melhor evitar referência tão direta ao demônio. Afinal, imagine as manchetes. Disney lança filme cujo herói é literalmente 666, o número da besta. Seria combustível para grupos religiosos anti-Disney na certa. Essa mudança pode ter sido por prudência ou superstição, mas não deixa de ser polêmica nos bastidores. É raro algo tão específico vazar. Além disso, há rumores de outras interferências. Por exemplo, alguns argumentam que Lilo e Stitch foi um milagre por ter passado relativamente ileso pelo crivo corporativo. Mesmo assim, notou-se que Stitch foi estrategicamente transformado no mascote perfeito, seguindo uma cartilha Disney, suficientemente rebelde para atrair os meninos, mas fofinho e leal para conquistar as meninas. Um equilíbrio calculado. Se ele fosse maligno demais ou assustador demais, poderia afastar parte do público. Houve também ajustes de design. Um detalhe interessante é que as pessoas no Havaí tinham proporções corporais mais realistas e diversas comparadas a outras animações Disney. E isso foi mantido apesar de algum receio inicial do estúdio em se desviar do padrão princesas magrinhas. Lilo e Stitch peitou algumas convenções e isso hoje é elogiado. Em suma, nos bastidores de Stitch
vemos uma tensão constante entre visão artística ousada e contenção executiva. Cenas inteiras refeitas, momentos tocantes cortados para não chocar, números mudados para não invocar o tinhoso, falas adicionadas para garantir o carinho do público. Tudo isso moldou a lenda de Stitch que conhecemos. E assim, nossa investigação do lado oculto de Stitch chega ao fim. Ou seria um novo começo? Cada resposta que encontramos abriu mais perguntas. No fim das contas, quem ou o que Stitch realmente é? Um monstro criado em laboratório que desafiou seu destino. Um Frankenstein moderno que encontrou família em vez de torres e forquilhas flamejantes. Um simples personagem infantil com uma história surpreendentemente adulta escondida nas entrelinhas. Talvez ele seja tudo isso ao mesmo tempo. O que fica claro é que Stitch transcendeu sua condição de experimento. Ele nos faz rir, aquece nossos corações, mas também nos faz pensar e, como vimos, atiça nossa curiosidade mais sombria. A Disney pode até ter limado as pontas mais afiadas de sua história, mas os fãs e a própria equipe criativa, ao longo dos anos, encontraram maneiras de trazer essas sombras à luz, seja por teorias malucas, seja por novas versões do conto. Stitch nos lembra que, por trás de toda criatura travessa, há uma história que vale a pena investigar. Então, da próxima vez que você assistir Lilo e Stitch, repare nos detalhes. O olhar vazio de Stitch, quando ele pensa que não pertence a lugar nenhum. As menções sutis ao passado dos pais de Lilo. As referências científicas de Jumba. Os números escondidos. Quem sabe que segredos adicionais você pode encontrar? A história proibida de Stitch está aí, parcialmente revelada em documentos, entrevistas e imaginação coletiva. Cabe a nós continuar desvendando. Afinal, Ohana quer dizer família, mas aqui entre nós, Ohana também quer dizer cúmplices em mistérios. E nós, fãs, somos uma família peculiar que nunca esquece dos segredos do nosso querido experimento 626. O caso de Stitch permanece aberto e nós continuaremos de olho. Se você curtiu essa jornada pelas sombras da Disney, inscreva-se agora, ative o sininho e torne-se parte da nossa Ohana investigativa. Aqui, a gente nunca abandona nem esquece um bom enigma. Até o próximo caso obscuro. E lembre-se, às vezes, o verdadeiro monstro é o segredo que você ainda não descobriu.